E vamos continuar o nosso bate-papo. É com vocês duas agora. Deixa eu até aproveitar o gancho, né, das professoras. Como é importante, assim, esse olhar dos profissionais da escola para os conflitos também, né? Porque muitos conflitos chegam até a mediação, e acredito que na direção também, através do olhar do professor, que está lá na sala de aula, que está observando. Então, muitas vezes, alguns professores dizem assim, Thalita, a fulaninha ou fulaninho tá assim, eu tô percebendo que tá nessa situação, ou tá triste. Será que tem como você conversar, fazer um acolhimento, ver se está acontecendo alguma coisa assim mais séria? Porque o professor em sala de aula, ele não tem esse tempo, né, de conversar com calma. E olha que nós temos muitos professores que ainda cedem esse tempo, né? Sim. Mas na maioria das vezes não tem mesmo esse tempo. Então, muitos alunos chegam até a mediação através desses profissionais. Então, é uma importância, assim, enorme esse olhar do professor, esse olhar atento, né? Cuidadoso, de perceber o estudante. Porque, às vezes, aquele aluno indisciplinado, ele tem um porquê de estar assim. Então, quando chega ali na mediação, até é interessante, esses dias eu fui na secretaria, pegar uma informação de um aluno... Você não esquece do seu microfone, tá? Pegar a informação de um aluno, e aí a técnica que estava lá na hora perguntou assim, isso daí faz parte do seu trabalho? Tentando entender um pouquinho do meu trabalho. Eu pensei assim, faz e não faz. Por quê? Porque para eu atender um aluno, e eu penso que para eu atender com qualidade, eu preciso conhecer esse meu aluno. Como eu não estou em sala de aula, nem sempre eu conheço eles. Então, eu vou lá na pasta, vejo se tem um laudo, se tem alguma situação, vou conversando com o coordenador, com a equipe militar, se tem advertência, se não tem, como que é aquele aluno para entender o contexto, até para eu também ter um gancho, para quando eu chamo ele lá, não ser aquela coisa engessada, assim, te chamei aqui e aí, né? Por isso. Você é o fulano e tal, você começa a conversar outras, até você chegar onde você quer. Então, tem todo esse trabalho. É necessário? Não, mas eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de conhecer, até para entender o que tem por trás. Vai fazer dar certo o seu trabalho. Exato. O que tem por trás disso? Além de disciplinado, mas às vezes ele tem um laudo, tem alguma coisa, tem uma coisa que passou despercebida ali em algum momento, então eu vou buscando essas informações ali, né? Sim. Lá na escola, voltando aqui a falar sobre a equipe, né, biopsicossocial, né? Ficou gigante. Ficou. E da importância delas, então, até por essa necessidade de ter uma conversa com relação às meninas, numa conversa que a gente teve, então surgiu, né, elas trouxeram para a gente sobre a ideia de um papo de meninas. Começou essa segunda-feira, a Sheila e a Érica estão conosco na segunda-feira esse bimestre. E também o papo de meninos. Então, vai funcionar no primeiro momento, a conversa é só com as meninas de uma turma específica, porque a gente está o tempo também é curto, não dá para fazer com todas as turmas, então selecionamos ali para fazer uma observação. E o papo de meninos, ele é importante para a gente também ver como que está funcionando a cabeça dos nossos meninos, né? Aquilo que eles vão dar conta de falar, como que eles vão trazer o olhar deles, de acordo com a idade, de acordo com aquilo que eles vivenciam dentro e fora da escola. Então, é muito importante a gente pensar nesse diálogo, por isso que eu reforço a importância da família também perguntar para o seu filho, para o adolescente, não deixar que ele aprenda tudo na rede social, né? Porque ela não ensina, ela não é boa companhia, até porque se a gente não acompanha, a gente não sabe aquilo que eles têm acesso. Para eu saber o que minha filha, meu filho, meu sobrinho, né, meu aluno tem acesso, eu preciso acompanhar, porque senão a gente não dá conta. E tem muita coisa boa sendo produzida? Tem, mas também tem muita coisa que não soma, não traz nada de positivo para eles. Então, só como forma de reforçar, né, a importância desse trabalho, dos nossos professores que acompanham, que trazem esse diagnóstico ali, olha, conversa com tal estudante,
esta sala a gente está vivenciando situações, né, de preconceito, de racismo, é importante fazer um trabalho mais específico. Isso é os nossos profissionais, como você bem lembrou, né, os nossos professores. Neste sentido, também é importante reforçar o trabalho das profissionais, porque muitas vezes é entrando no banheiro que aquela pessoa que está lá auxiliando a gente na escola detecta, ou na hora da merenda, numa proximidade com as nossas meninas que estão lá cuidando da alimentação dos nossos estudantes, que a menina, o menino vão se sentir mais confiantes em falar alguma coisa. Então, todas as pessoas da escola, elas têm, né, esse trabalho valoroso de ser esse suporte para os filhos dos pais que muitas vezes não nos ouvem quando a gente chama para vir à escola. Essa questão da família é realmente, assim, acho que em todas as escolas, né, a gente é um desafio muito grande trazer a família para a escola. Temos uma parceria muito bacana com nós. Semana passada nós tivemos que seria o Papo com Meninos, mas nós tivemos uma palestra só com os meninos. Nós convidamos o Dr. Henrique Keffler, urologista, né? Dr. Henrique, nossa, uma pessoa brilhante, um profissional maravilhoso. Eu entrei em contato com ele assim, pensando, nossa, né, com a agenda cheia, né, ele vai olhar meu WhatsApp, assim, na cara de pau mesmo, né? Ele me respondeu, falou, Thalita, obrigada por fazer esse convite. Foi lá, gente, foi assim, eu me arrepiei quando ele entrou na sala dos meninos, porque, pensa, doutor Henrique, todo arrumado, de terno, gente, ele foi assim com uma vestimenta impecável. Quando ele entrou na sala dos meninos, os meninos começaram a gritar, bater palma, e assim, numa felicidade de receber uma pessoa, um profissional capacitado, para falar somente com meninos. E aí o doutor Henrique até deu uma olhada assim, né? Eu falei, gente, olha que alegria, porque eu falei, tá vendo, meninos? Quando vocês tiverem a oportunidade, então aproveitem. Aí ficou só meninos, não participei. Na mesma hora a dona Maria estava lá falando com as meninas, porque esse diálogo separado é muito importante. Ela fala assim, dona Maria. Eu falo dona Maria, eu nem sei se ela gosta, ela dona Maria. Depois eu vou perguntar para a senhora se ela gosta. Olha, a senhora de novo. Mas, e aí, foi muito legal fazer essa separação. Hoje à tarde nós também tivemos essa separação. O professor Neto também, quando eu convidei ele para fazer, ele já aceitou, pegou o material com o doutor Henrique, cedeu o material dele, olha que legal. Cedeu o material dele, nós fizemos ali, o Neto ele fez alguns ajustes, nós olhamos juntos, e ele hoje falando só com os meninos, enquanto a nossa equipe biopsicossocial falando com as meninas. Nós tivemos esse café com as meninas o ano passado para falar de outras situações, mas assim, com a ginecologista, a doutora Patrícia, e aí ela fez uma fala assim maravilhosa também com as meninas, porque não é só falar da violência, né? Sim. É você falar do autocuidado, é você falar da autoestima, é você trabalhar com essas meninas a autopercepção, como eu me vejo, como eu me sinto, o que eu posso fazer, o que está dentro, né? O que eu posso fazer enquanto mulher dentro do ambiente onde eu vivo. Trabalhar a saúde dessas meninas que muitas vezes não têm essa conversa em casa. Então ela trouxe essa conversa, o doutor Henrique trouxe essa conversa também com os meninos, né, falando da saúde, das ISTs e falando do comportamento. Como homem eu me comporto em relação às mulheres, porque eu também tenho que ter um comportamento em relação a essas meninas, né? E você tinha falado mais no início ali da questão que são mulheres educando meninos e que muitas vezes meninos que não são educados para tratar as mulheres bem, né? Sim. E aí eu como mãe tenho essa preocupação porque eu tenho menino e menina. Então como eu crio meu filho, é o que ele vai tratar as mulheres lá. Como meu marido me trata em casa, porque é muito também ver, exatamente, né? Não é o que eu falo. Então como meu marido me trata, ele está observando. Provavelmente a forma que ele vai tratar a namorada dele, a esposa dele, é como ele trata a irmã dele.
Porque começa no tratamento em casa. Sim. E aí, muitas vezes, não tem em casa e a gente tenta ensinar na escola. Aí fica essa dualidade, porque você disse muito bem, são 4 horas ali dentro da escola. Né? E não são 4 horas a gente ensinando isso para eles. Não. É um curtíssimo período de tempo a gente falando sobre essas coisas, embora agora já tenha até decreto, né, que Sim, vai inserir a violência contra a mulher, agora faz parte do nosso currículo. Isso é interessante dizer aqui, que os professores, eles precisam agora trabalhar. Porque Mato Grosso, né, é um índice vergonhoso nosso. Mato Grosso é o que tem, né, é o estado que mais mata mulheres e pessoas, né, o ano passado, né, o ano passado fechou com 54 feminicídios. E desses 54 feminicídios, somente 7% ali, na verdade, 7 casos não tinha, como se diz assim, medida protetiva. Então, é um questionamento, né? Que é um questionamento que eu fiz pro Dr. Guilherme quando ele esteve lá, mas assim, sabendo que a resposta ela não tá pronta. Uhum. Mas nunca se teve leis tantas leis, na verdade, voltadas para a proteção da mulher. E também, junto a isso, os casos de feminicídio, eles estão aumentando. Aumentando. Né? Então, a quantidade de leis, a quantidade de câmeras, né? Porque quando a gente pega algumas situações, né? Aquela mulher que foi assassinada a facadas, levando o filho para a escola, no meio da rua, tinha ali, você tem acesso a imagens com as câmeras, né? O agressor, ele não está muito preocupado. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele depois. Ele não está preocupado, até porque muitas vezes ele também sai logo, né? Nós tivemos outro dia que chocou muito a gente, né? Um advogado que atropelou uma mulher, uma senhora, né? Uma mulher chegando já na calçada. Era uma pessoa que já tinha cometido 2 crimes. Ele já tinha matado uma mulher, mas já tinha matado um delegado. Então, assim, já tinha 2 mortes, e aí mais uma, né, culpando a pessoa que ele atropelou, né, como se a culpa fosse da pessoa que ele atropelou. Então, como que funciona a nossa justiça? Choca saber que ele tinha matado uma mulher dentro de uma banheira, choca saber que ele tinha matado um delegado, e que estava ali mais trabalhando como advogado. Cadê? Levando a vida normal, né? Como que funciona a justiça para algumas pessoas, ou a falta da justiça para algumas pessoas, né? Então, em alguns casos, eles saem pela porta da frente, né? Muitas denúncias que a escola já fez, a gente vai denunciar, a gente fica mais tempo do que a pessoa que cometeu o crime dentro de uma delegacia fazendo denúncia. Então, são situações que elas precisam ser pensadas, repensadas, né? Neste sentido, aquilo que você estava falando. Medida protetiva, mas até que ponto se dá conta, né, de garantir pessoas suficientes para que a vítima esteja de fato protegida. Esse ano, agora esses dias, né, o governo federal assinou um decreto ali que agora as mulheres ficarão com um botãozinho, que é o botão do pânico, que antes já tinha, né? Só que não era para todas, agora é obrigatório. O cidadão foi liberado pela como diz assim, a custódia lá, como é que é a audiência de custódia, né? Foi liberado, mas ele já sai com uma tornozeleira. E aí ela fica com o botão de pânico. Então, vai apitar para ela a determinada distância, e às vezes a própria delegacia, o próprio sistema não deu conta de detectar, porque quantos são apitados ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí, mas aí ela já aciona ali e ela se protege, ela já... Tem a possibilidade da proteção. Sabe, uma análise, assim... de repente, quem está ouvindo a gente, quando você vê uma notícia, seja
na internet, você vai nos comentários. Uma das coisas que eu observo, não sempre, porque também é um assunto muito pesado, mas algumas vezes eu vou lá e leio os comentários. E me assusta muitas vezes o comentário de muitas mulheres, né? Porque a violência também está ali, né? A violência de muitos homens também, porque ele não foi ali um agressor, mas o homem que vai lá desqualifica a vítima, traz comentários misóginos, né, falas pesadas, como que ele é ao redor, como que ele trata a mãe, como ele trata a namorada, como ele trata a irmã, se ele tem, né, as amigas. Então, assim, quando a gente vai lá e olha alguns comentários, é muito triste, dá um medo muito grande desse presente, desse nosso futuro, que eu me pergunto, de onde estão saindo essas pessoas com essa capacidade de julgar de maneira tão pesada uma vítima? Escancarada, né? Porque bom, não tem nem meias palavras mais, Vocês né? viram agora esses dias aí, foram tirados do ar, né, através da justiça, os jovens ali treinando como fazer com uma mulher se eles forem recusados, receber um não, treinando como bater. Sim, a gente até comentou lá no dia da palestra, né? Foi. É uma situação, assim, assustadora, porque agora, como mulher, eu não tenho o direito mais de escolher com quem eu vou me casar, né? Às vezes eu tô namorando ali 3 anos, mas eu não me sinto preparada para casar com aquela pessoa. Ou então você já conheceu o suficiente. Já conheci o suficiente. Porque o namoro é para isso, exatamente, né? É para você casar ou não casar. Quando a gente vê, né, eram quatro, um deles adolescente, né, o adolescente levando uma menina com quem ele teve um romance, um relacionamento, uma relação afetiva ali. Três ou quatro amigos, né, pratiquem todas as situações, né, e aí lá depois eles têm coragem de dizer: a mãe de alguém vai chorar hoje, mas a minha, eu fiquei me perguntando, cara, a mãe dele que chora. Não, a mãe da adolescente ia chorar, mas a dele, como se a dele fosse ficar feliz, né? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que essa mãe, quando vê essa reportagem, vê essa fala, como que ela vai se sentir, né? Por ter um filho que, além de praticar todo aquele ato de maldade, citar a mãe como se a mãe fosse se sentir feliz, porque o filho foi o bonzão, né? Não sei o que passa na cabeça. Então, acho que trabalhar esses nossos adolescentes, acompanhar os nossos adolescentes, a família ter essa presença, perguntar para ele como que ele está, como que ele se sente nessa mudança, né? Saindo, deixando de ser criança para se tornar adolescente, como que é a influência dessa cobrança também sexual com relação aos meninos. É importante ter alguém ali que seja um suporte para orientá-lo, né? Porque eu entendo, neste livro do JJ Bola, sobre Seja Homem, ele traz muito essa cobrança da sociedade para que os nossos meninos sejam homens, para que eles não chorem, para que eles sejam o cara que vai saber conduzir uma relação, seja ela momentânea, seja ela um casamento, seja ela um namoro, enfim, como que ele vai se aproximar de uma mulher. A cobrança com relação ao trabalho, todas as cobranças que são trazidas ali nessa transição dessa criança para a adolescência e para que ele seja homem, como o próprio título do livro traz, né? Homem não pode chorar, homem não pode fraquejar, homem não pode levar desaforo, o homem tem que ir assistir futebol e ser másculo, e xingar e falar palavrão, né?
tanto que aqui ele também traz a questão da quantidade de violência após o time perder, o time ou a seleção perder, então aumenta em 40% o nível de violência quando o time perde, seja em casa, seja na rua, seja homem, é uma cobrança muito pesada também para alguns homens e que precisa ser trabalhado. Por quem? Precisa ser trabalhado por nós mães, nós professoras e por uma sociedade que precisa entender essa transição, né? E que não é empoderar um homem, não é empoderá-lo neste caminho, né? É empoderá-lo como um ser humano que vai ser capaz, né, de tratar bem todas as pessoas sem exceção. Exatamente. E assim, e a escola, olhando, se você observar, esse ano as campanhas da violência contra a mulher, a maioria são feitas por homens, né? Sim. Falando sobre a conduta do homem, porque quem está cometendo essa violência? Os homens, né? Uhum. E aí uma pergunta que assim me deixa reflexiva é o que está acontecendo? Que movimento masculino é esse que está acontecendo que Professora eu ainda não consegui Thalita, entender? dá uma mexidinha no cabo do teu microfone embaixo. Pode falar, fala aí. E aí, assim, é um movimento que nós não conseguimos ainda perdão, entender, dimensionar, porque toda hora na mídia nós estamos vendo casos de feminicídio ou de tentativas, né? Sim. Ou de agressão física que aí mulheres vão para hospital, enfim. E essas crianças vítimas, né, de famílias, de mães vítimas dessa violência estão na nossa escola. Como que está o emocional dessas crianças, o psicológico dessas crianças, né? E muitos deles eu penso que têm vergonha de falar sobre isso, mesmo que com toda a abertura que a escola tem hoje, porque a escola hoje tem uma abertura muito grande para acolher, para ouvir, mas eu imagino que também não é fácil para essas crianças e adolescentes expor a família, né? Expor uma situação ali de dentro do ambiente familiar. A sensação de ser julgado, né? Exatamente. Porque a rede social, ela faz muito isso. A gente vive programas de TV que eles estão ali julgando o tempo todo, né? Então, tem programas, quem me conhece sabe, né, qual um deles específico, que a todo instante está incentivando a passar o tapete, puxar o tapete, falar mal do outro, criar uma situação, né? Mas para além, né? Também hoje os nossos adolescentes acredito que nem assistem tanto TV, mas tem outros, né? Tem tantas outras redes que eles acessam que também traz esse tipo de violência, como eu já citei aqui, o que alguns chamam de música, mas que é uma violência terrível, principalmente contra meninas, né, e mulheres, e eles têm acesso a isso livremente. Os joguinhos online, os jogos, né? Os jogos isso, são... os jogos, a violência que eles estarem acostumados a trabalhar ali o cérebro, não mais que 1 minuto, porque TikTok, algumas redes, o que é postado lá tem um tempo mínimo, então de tanto assistir acaba que vai perdendo a condição cognitiva de ficar mais tempo dentro de um assunto, né, de um tema. Então, ali tem uma série de situações que eles têm acesso e que, como eu já disse aqui também, muitas vezes não tem alguém que possa intermediar.